Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento a nossa aula número 4 e o objeto de conhecimento é contextos e práticas. Detalhamento, arte contemporânea, arte conceitual, pop art, op art, expressionismo, abstrato. Vocês já viram na última aula. E nessa aula nós vamos abordar sobre minimalismo e hiperrealismo e a influência da arte indígena, africana e europeia nas artes brasileiras. A prática das artes visuais e as artes integradas nas dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. E vamos dar início à nossa aula. E vamos iniciar nossa aula nessa galeria de arte contemporânea. Como vamos falar hoje sobre minimalismo e hiperrealismo, que é um movimento artístico da arte contemporânea, então nada melhor de mostrar para vocês uma galeria de arte. Aqui, como vocês podem ver, nós temos quadros da arte contemporânea. Então, antes de iniciarmos os movimentos minimalismo, vamos conceituar um pouco para vocês o que é arte contemporânea. E antes, vamos mostrar uma arte do movimento hiperrealista. Como vocês podem ver aqui ao meu lado, foi retratada aqui a rainha da Inglaterra, Elizabeth. Ao observar essa imagem, vocês identificam como se fosse uma fotografia. Mas não é uma fotografia, é uma escultura hiperrealista. E vocês podem ver o detalhe aqui do rosto, as rugas, o cabelo natural. Então, isso é uma escultura de cera hiperrealista que nós vamos ver mais adiante. Então, o hiperrealismo ele faz parte da arte contemporânea, que a arte contemporânea ela é uma tendência artística que se construiu a partir do pós-modernismo, apresentando expressões e técnicas artísticas inovadoras que incentivam a reflexão subjetiva sobre a obra. Ela rompeu com alguns aspectos da arte moderna, abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade. E, ao mesmo tempo, ela abriu espaço para a diversidade de estilos, perspectivas técnicas e abrangência de linguagem artística. Não só nas artes plásticas, mas também na dança, na música, na fotografia, na pintura, no teatro e na escultura. E agora vamos conceituar para vocês o que vem ser a arte contemporânea. Bem, a arte contemporânea ela valoriza mais o conceito, a atitude e a ideia da obra do que necessariamente o objeto final. A intenção é refletir de modo subjetivo sobre a peça artística, não apenas contemplá-la pela sua natureza estética. A maioria dos historiadores consideram o início da arte contemporânea na segunda metade do século XX. E para ser considerada arte contemporânea, uma obra de arte deve estar conectada a linguagens, conceitos e conteúdos da atualidade. Então, para que a arte seja considerada contemporânea, ela tem que ser produzida nos dias atuais, na atualidade. Então, existem vários movimentos artísticos que fazem parte da arte contemporânea. E vamos conhecer esses movimentos artísticos. Então, movimentos artísticos contemporâneos. Nós temos a pop art, que já foi visto em aulas anteriores. Temos também o minimalismo, que nós vamos estudar nesta aula. Temos a arte
conceitual também, que vocês já viram em aulas anteriores. Temos a arte povera, que a gente vai ver com mais detalhes nessa aula. O hiperrealismo também, que nós vamos estudar nesta aula. Temos também a land art, temos a street art, a body art, a performance na arte e a instalação artística. Então, todos esses movimentos contemporâneos a gente vai falar um pouquinho para vocês. Então, e quais são as características da arte contemporânea? Então, algumas das principais características da arte contemporânea são abandono dos suportes tradicionais, ou seja, a tela, certo? Onde os artistas pintavam seus quadros. Então, é um dos suportes que foi abandonado. Mas isso não deixa também que alguns artistas atuais utilizem a tela e as molduras também. Também temos uma outra característica, fusão entre arte e vida, ou seja, o artista ele expõe a sua vida ali nas obras de arte. Outra característica, o uso das novas tecnologias e mídias. O artista pode pintar através do computador e também é utilizado vídeos, por exemplo, no teatro como cenário e várias outras tecnologias. Também nós temos mistura de estilos artísticos, temos também obras interativas, ou seja, o público interage com as obras de arte. Temos obras que questionam a definição de arte, como a arte conceitual, o ready-made também, que a gente vai ver um pouquinho, e aproximação com a cultura popular. E também o uso de diferentes materiais para a produção das obras. Por exemplo, nós temos um artista, Vicky Muniz, que ele trabalha nas suas obras, ele utiliza comida, chocolate, diamante, até lixo. E agora nós vamos entrar numa galeria tradicional. Como vocês podem ver aqui ao meu lado, nós temos uma obra de arte muito conhecida, uma das obras mais conhecidas no mundo inteiro, que é Mona Lisa, que foi pintada por Leonardo da Vinci. Aqui você está vendo um suporte tradicional, que é a moldura aqui e a tela, certo? Ela foi pintada, tinta a óleo, sobre madeira de álamo. Então, é uma obra do movimento tradicionalista, da arte tradicional. Então, na arte contemporânea, o que acontece? Os artistas, eles abandonaram esse suporte aqui, por exemplo, a tela e a moldura. Então, o que os artistas fazem? Eles entram numa galeria, eles podem utilizar todo esse espaço da galeria através de instalações. Eles também podem usar aqui a parede da galeria e fazer um grafismo, por exemplo. Então, a gente vai mostrar um estilo de arte, que é a arte povera, que o artista utiliza diferentes materiais encontrados na natureza, ou seja, materiais naturais. Então, vamos mostrar para vocês. Então, aqui ao meu lado nós temos a arte povera, em que o artista utilizou cordas para produzir esses materiais. Então, na arte povera, o artista ele utiliza de materiais naturais, ele utiliza pedras, areias, madeiras e até lixo também, e materiais reciclados. Então, a gente vai ver um pouco mais de detalhes dessa arte povera. Então, além disso, o artista ele foi para as ruas, certo? E pintou também o grafite. A gente vai ver agora, como vocês podem ver, a arte do grafite, que é a street art, né, que é a arte de rua, onde o artista ele produz sua arte. Por exemplo, aqui nós temos um viaduto, aqui na cidade de Manaus, ele utiliza a sua obra nas paredes dos prédios, dos muros. Então, nas grandes cidades, você vai encontrar esse tipo de arte aqui, que é o grafismo. Então, a gente vai falar agora um pouquinho lá da arte povera, né, que é um movimento que se destacou na pintura e na escultura. E vocês viram ali aquela corda, que é uma escultura, ou seja, uma instalação, vamos dizer assim. E também ele utiliza, além da instalação, a pintura, a escultura e performance. Então, a ideia do artista é propor uma reflexão estética sobre o produto artístico ao empobrecer a arte e trazer à tona a sua
efemeridade, através da utilização de materiais simples e naturais. Então, a principal característica da arte povera é uma crítica à sociedade de consumo, ao capitalismo e aos processos industriais. É por isso que ele usa materiais naturais. E crítica à comercialização do objeto artístico, e oposição ao modernismo, ao pop art, ao racionalismo científico e também o minimalismo. Olha só, ele critica o minimalismo, que é uma arte que a gente vai estudar. Também na arte contemporânea nós temos a arte conceitual. Vamos mostrar para vocês na galeria. Como eu falei para vocês que na arte contemporânea o artista ele não utiliza, né, os suportes tradicionais, por exemplo, da tela, da moldura. E aqui nós temos um objeto, certo? Que é um mictório. Então, essas obras, elas questionam a definição de arte. Então, essa obra aqui, ela foi feita por Marcel Duchamp, é um francês, que ele desafiou as definições tradicionais da arte com seus controverso ready-made. Então, isso aqui é um ready-made. O que é um ready-made? É um objeto já pronto, que ele tira do seu cotidiano, é um objeto fabricado e coloca dentro de uma galeria de arte, isso para chocar o espectador. Ou seja, se você entrasse numa galeria de arte e visse um mictório, como você ficaria? Você ficaria surpreso. O que esse objeto está fazendo aqui? Isso é arte ou não é? Então, ao tirar um objeto, né, do seu local cotidiano, por exemplo, o banheiro, e colocar numa galeria de arte, que é um local onde o espectador ele vai apreciar as obras artísticas, ali causa-se uma reflexão no espectador. Então, esse ready-made, ele questiona a arte, então ele questiona a definição de arte. Isso é arte ou não é? Então, é mais ou menos isso, a arte conceitual ela está no conceito e não no objeto, certo? E agora a gente vai mostrar para vocês o que é o minimalismo. Então, a palavra minimalismo se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que percorreram diversos momentos do século XX e preocuparam-se em fazer uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão. Então, nas artes plásticas, o minimalismo ele surgiu em Nova York ainda na década de 1950, quando um grupo de artistas passou a lançar mão de poucos elementos para fundamentar suas obras, abusando de tributos visuais criados a partir de um pequeno número de cores. Então, as obras minimalistas, elas possuem um mínimo de recursos e elementos. A pintura minimalista usa um número limitado de cores e privilegia formas geométricas simples, repetidas simetricamente. Então, o Donald Judd, Frank Stella, Robert Morris e Carl André, eles foram os representantes do minimalismo que quebraram as barreiras na pintura e escultura, criando objetos caracterizados por formas geométricas e materiais industriais descolados da geração anterior de pintores expressionistas abstratos. Lembra dessa pintura, abstracionismo? É abstrato. Então, quando o artista ele observa um quadro abstrato, o artista está mostrando só os seus sentimentos interiores. Então, ele não está retratando ali a realidade. Então, a partir disso, os minimalistas tentaram evitar associações metafóricas, ou seja, associações metafóricas, simbolismo, e sugestões de transcendência espiritual, como fazer o expressionismo, né? Colocava ali todas as angústias, o subjetivo ali do artista. E agora a gente vai mostrar para vocês as principais características da arte minimalista. Simplicidade,
objetividade e ausência de narrativa. Ou seja, o que é isso? O que é ausência de narrativa? Como você aprecia um quadro, você vai verificar ali, por exemplo, um quadro tradicional, como vocês viram, a Mona Lisa, ou uma pintura impressionista. Você vai ver ali que o artista, por exemplo, o impressionismo, ele retratava uma paisagem, né? Ou então pessoas no seu cotidiano. E a partir dali você aprecia aquela arte, por exemplo, Mona Lisa, ao apreciar aquela obra, você vai criar uma história. Quem é essa mulher? Quem foi que Leonardo da Vinci? Por que o sorriso dela é desse jeito? O olhar. Então tem uma narrativa que o espectador, ao apreciar aquela obra, ele vai ali imaginar uma história. Por exemplo, um impressionismo. Que lugar é esse que Claude Monet pintou? Por que ele pintou dessa forma? Já no minimalismo, ele não tem narrativa. São obras muito simples, que não tem figuras, não tem paisagens, são só figuras geométricas e eles utilizam poucas cores. Outra característica que nós vamos falar para vocês, utilização de cores básicas, evitando muitas variações de tonalidades. Por exemplo, no abstracionismo, os artistas utilizam muitas cores ali, muitas manchas, você não compreende. Você olha para aquele quadro e você não vê nada que retrata a natureza, pessoas, você vai ver só ali manchas. Então o artista utiliza muitas cores diferentes, onde também o espectador vai apreciar aquela obra ali. Já no minimalismo, ele utiliza o mínimo de cores possíveis. Outra característica é exploração das formas geométricas e das formas simples, na maioria das vezes sem contornos nítidos. Então, ele vai ali fazer sua obra com formas geométricas, ou seja, simétricas, ou seja, várias formas, uma igual à outra ali, certo? E com contornos nítidos, diferente dos impressionistas que não usavam contornos em suas obras. Temos uma outra característica que é recusa de recursos abstracionistas e metafóricos com enfoque na objetividade. Então, eles não usavam recursos abstracionistas, ou seja, arte abstrata, nem simbolismo, por exemplo, como os expressionistas, que se expressavam ali através das cores, deformavam ali a figura, mostrando sua dor. Então, eles recusavam essa técnica, certa? E eles tinham foco na objetividade da obra. Outra característica, produção de obras em séries e repetição de elementos estéticos, como eu já falei, vários, por exemplo, figuras geométricas do mesmo tamanho, ou seja, simetricamente. E sem elementos estéticos, ou seja, sem beleza. E também outra característica é valorização da instalação ou do ambiente onde a obra é exposta. Então, eles pegam uma galeria de arte, por exemplo, e pintam na própria parede, como fazem os grafiteiros, e colocam aquelas pinturas, às vezes com duas cores, preto e branco, ou só com figuras geométricas. E a gente vai mostrar uma obra para vocês de Leftwich, né, que é um artista minimalista. Como vocês podem ver aqui, ele utilizou cores primárias e cores secundárias. Como vocês podem ver, temos o azul ali, o vermelho, o amarelo, o verde, certo? E o laranja. Então, ele usou poucas cores e as figuras geométricas que são simétricas, ou seja, umas iguais às outras. Então, essa é uma obra de arte minimalista. E agora vamos mostrar para vocês uma escultura minimalista. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, nós temos uma escultura minimalista. Se vocês observassem isso, será que isso é uma escultura? Ou seja, o artista usou concreto ali, colocou forma geométrica ali, dois círculos, um dentro do outro. Então, como vocês podem ver, a escultura é uma escultura de Donald Jupp. O artista ele priorizou a fabricação modular e o uso de material industrial. Então, ele pegou isso aqui industrializado, pré-fabricado. E sobre as técnicas artesanais, ou seja,
Ele priorizou a fabricação modular e o uso de material industrial pré-fabricado sobre as técnicas artesanais de escultura tradicional, contrapondo-se ao expressionismo abstrato. Então, os minimalistas eles são contra a arte tradicional, certo? E eles buscam se distanciar da bela arte clássica. Os minimalistas tentaram remover delas a aparência de comportamento formal e eliminar todos os sinais das influências anteriores na produção de seus objetos. Então, como vocês observaram, tanto na pintura quanto na escultura, o artista ele não está interessado em produzir a realidade, ele está fazendo algo bem simples, ou seja, ele contrapõe-se toda a arte tradicional ao abstracionismo e todas as vanguardas. E agora nós vamos mostrar para vocês uma obra de arte que se baseou no minimalismo. Aqui nós temos, como vocês podem ver, uma obra que o artista utilizou só linhas, olha só, aqui linhas, né, horizontais e aqui linhas verticais, e utilizou as cores primárias, como vocês podem ver aqui. Nós temos o vermelho, ali na ponta temos o azul, aqui o amarelo, certo? E vermelho aqui. Então, ele usou as cores primárias e usou linhas, certo? Ou seja, contornos nítidos, né? Então, quem foi o Pierre Mondrian? Então, aí temos a data de nascimento, 1872 a 1944. Ele foi um pintor neerlandês, modernista, criou o movimento artístico neoplasticismo. E o que foi o neoplasticismo? Ele defendia uma total limpeza espacial para a pintura, produzindo a seus elementos mais puros e buscando suas características mais próprias. Essa era a nova arte plástica pura que ele acreditava ser necessária para criar a beleza universal. Então, ele acreditava que usando poucos elementos havia, assim, essa beleza estética universal. Então, Pierre Mondrian, influenciado pela pintura abstrata, inúmeros estilos e movimentos artísticos importantes, por exemplo, pintura de campo de cores, expressionismo abstrato e minimalismo, ele decidiu limitar sua pintura às 3 cores primárias, como vocês viram, vermelho, azul e amarelo, e aos 3 valores primários, como vocês viram, preto, branco e cinza. As 2 direções primárias, como vocês viram na obra, horizontal e vertical. Então, Pierre Mondrian se baseou ali, né, no minimalismo para criar a sua obra e criou outro movimento chamado neoplasticismo, através dessas pinturas que utilizavam apenas linhas e cores básicas. Agora vamos mostrar para vocês, certo, algumas obras de arte minimalista. Como vocês podem ver aqui, o artista ele utiliza o mínimo possível de cores, como vocês podem ver aqui nas obras. São apenas 2 cores aqui e são, por exemplo, figuras geométricas simetricamente, ou seja, uma igual à outra, como vocês podem ver. Então, isso aqui é uma arte de sol suite, le suite, né? E vamos mostrar aqui outras obras de arte. Como vocês podem ver aqui, aqui nós temos uma parede totalmente branca, aqui com algumas sombras, né, cinza. Trata também de uma obra minimalista. Aqui nós também temos outros que são traços. E aqui nós temos também escultura minimalista, com materiais pré-fabricados, como vocês podem ver. São várias pinturas. Então, olha só, muito simples. Então, são essas as pinturas minimalistas, ou seja, o artista utiliza o mínimo possível, certo? De cores e de formas. E agora nós vamos mostrar para vocês, certo? O hiperrealismo. Primeiramente, a gente vai mostrar para vocês, como vocês podem ver, museu de cera. Então, aqui são vários personagens que vocês vão verificar. O museu de cera
é um museu no qual existe a exposição de peças feitas de cera, usualmente retratando animais extintos ou celebridades. Ele foi fundado em Londres em 1835 pela escultora Mary Tussauds. Há cerca de 150 cópias exatas de artistas famosos, políticos, membros da família real britânica, escritores, pintores e várias outras personalidades no museu. Então, o realismo e exatidão pressionam a escultura, os figurinos, as linhas de expressão, o rosto são fielmente retratados, como vocês podem ver numa escultura de cera. Então, a gente vai agora definir para vocês o que é hiperrealismo. Um movimento artístico que tem como objetivo criar pinturas e esculturas com efeitos tão reais nos mínimos detalhes de uma imagem como uma foto de alta resolução que, ao vê-la, o espectador se questiona se é uma pintura ou uma fotografia. O termo hiperrealismo passou a ser utilizado para classificar um movimento artístico que surgiu nos Estados Unidos e outros países da Europa ainda na década de 1960. Em exposições, o nome hiperrealismo foi utilizado pela primeira vez em 1973, porém o termo foi associado por todos por um sinônimo do fotorrealismo já praticado durante aquele período. E a gente vai mostrar para vocês uma imagem do fotorrealismo. Ou seja, o fotorrealismo ele não pode existir sem a fotografia. A cena deve ser congelada na foto e fielmente transposta para o meio da pintura. O resultado tem um aspecto fotográfico, mas na maior parte das vezes, dimensões são muito maiores do que a foto original. Então, um precursor do movimento, ele veio ainda antes até do termo fotorrealismo. Seu nome era Ed Warhol, mas ele morreu em 1967, pouco antes do movimento explodir de fato. Nascido em 1882, na cidade de Nova York, ele estudou arte comercial e pintura na própria cidade. O realismo na arte contemporânea, em oposição ao minimalismo e à arte abstrata, abordou a vida das grandes cidades e resgatou uma tradição figurativa dos Estados Unidos interrompida pelo expressionismo abstrato. Os temas das obras são quase sempre voltados para coisas reais, como pessoas, paisagens e animais. Aí a gente vai mostrar uma imagem ali, uma pintura que é um hiperrealismo que parece uma foto. Então, a diferença em relação ao fotorrealismo está na maior minúcia dos detalhes e na alta definição geral da imagem, que torna os objetos representados aparentemente mais palpáveis e concretos, com uma ilusão de realidade maior do que a própria fotografia. Alguns acreditam que os hiperrealistas também acrescentam maior emotividade às obras do que os fotorrealistas. Então, a gente vai mostrar para vocês uma escultura hiperrealista, como vocês podem ver aqui ao meu lado. Então, essa obra aqui, ela foi feita por um artista chamado Hans Ronald Muck, né? Então, ele é um escultor australiano hiperrealista que trabalha na Grã-Bretanha. Suas obras são incrivelmente realistas, as esculturas são feitas manualmente. Quando muito grandes, ele recebe ajuda de assistentes. Primeiro são moldados em argila, depois fundidos em silicone a partir de um molde. Rons utiliza fibra de vibra, silicone, argila. As esculturas ganham uma textura parecida com humanos reais pela penetração de luz nessas camadas de plástico. Os cabelos e peles são colocados um a um, os olhos implantados, pinta íris dos olhos, a mão e depois recebe uma pintura com uma esfera de vidro ou resina transparente, além de receber roupas e acessórios. Se não fosse o tamanho de suas esculturas, elas seriam facilmente confundidas com pessoas, ou são muito grandes ou muito pequenas, jamais do tamanho humano.
Então, Hans Ronald Muck registra nos mínimos detalhes do corpo humano, sempre brincando com a escala para produzir imagens visuais envolventes. Então, essa foi a nossa aula sobre minimalismo e hiperrealismo. Então, assim finalizamos esta aula.